Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa. Toda semana trazemos aqui para a nossa sala de conversa uma ou mais personalidades para conversarmos sobre os mais diversos assuntos de interesse de nosso telespectador. Para falar sobre administração e política, convidamos o contabilista e político Bonifácio Rocha de Medeiros. Bonifácio, além da militância política, tendo sido por 2 vezes vereador em Patos, tem experiência em administração, tendo sido tesoureiro em Patos durante a administração de Rivaldo Medeiros e secretário adjunto de Finanças na administração estadual de Ricardo Coutinho. Bonifácio, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Inicialmente, vamos abordar uma questão que afeta os servidores públicos, principalmente estaduais e municipais. De onde estados e municípios tiram dinheiro? Bom, meus cumprimentos a você, Luiz, e aos telespectadores. A instituição funcionalismo público é muito melindrosa no nosso país, principalmente na nossa região, né? Geralmente não. Os recursos para sejam pagos, o funcionalismo público, ele advém de impostos. Isso quer dizer que vem do povo, né? Cada instância com seu imposto próprio. No município, os principais impostos é ISS e IPTU. No estado, o ICMS. E a União tem um leque de imposto um leque maior de impostos, que os principais são IPTU, IPI e imposto de renda, além das contribuições como PIS, PASEP, COFINS e muitas outras, né? Para que a máquina funcione, precisa o funcionário, né? Partindo disso, a maioria dos gestores, aproveitando disso também, incham as máquinas com pessoas que não precisam, por privilégios, né? E com isso sacrifica muito o funcionário, aquele que realmente trabalha. Tem parâmetros que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, que existe um limite prudencial de 49%, o máximo utilizado com a folha de pagamento. Isso no estado ou no município? No estado. No estado. 49%. No município eu não sei bem, mas parece que é aproximado a isso aí. Então, existe o seguinte: muitas vezes o estado pode ter até o numerário, mas não pode pagar, porque ultrapassa e fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo assim, provocando assim uma improbidade administrativa, né? Eu não sei hoje como os estados e municípios do Sertão e do Nordeste estão sobrevivendo, por conta da queda do recolhimento de impostos, né? Faltou dizer que, além desses impostos próprios, ele recebe o repasse da União, não é? Perfeitamente. O importante é o seguinte, é que o estado e os municípios do Nordeste, eles vivem quase que do repasse da União, o estado do FPE e o município do FPM. Só para se ter uma noção do que seja isso, o FPE, o repasse da União para o estado de São Paulo, representa apenas 2% da arrecadação total do estado. E no estado como o da Paraíba, representa 50% da arrecadação do estado da Paraíba. Isso significa que o repasse da União é o peso da arrecadação. E quando a arrecadação da União cai, geralmente e automaticamente cai também a arrecadação dos estados. Daí a grande dificuldade, porque segundo eu soube, se eu não me engano, um desses meses, o repasse do estado caiu 50 milhões de reais. Eu não sei dizer em números precisos agora, mas quando eu estava na secretaria, a folha era em torno de 200 milhões, né? E a arrecadação do estado era em torno de 400 milhões. Quer dizer, 50% é só para a folha. Quando cai 50 milhões, eu não sei de onde é que o estado e o município tiram esse dinheiro para cumprir as obrigações com
os funcionários. Quer dizer, toda essa arrecadação feita pelo próprio município, pelo próprio Estado, mas os repasses federais são utilizados no pagamento de salário, 49%, em torno de 50%. O custeio, né? E a outra parte para o custeio, da máquina e para algum investimento. O investimento é que é mínimo, né? Eu me lembro que no início do governo, Ricardo chamava todo mundo a atenção para sobrar pelo menos 5% para investir. E tinha meses que não se investia 5%. Então, esse aí é o problema. O funcionário não entende essa coisa e acha, não, tem dinheiro, como se o Estado fabricasse dinheiro. Perfeitamente. Como se a prefeitura fabricasse mas dinheiro. É difícil se ver isso. Agora, existe um agravante aí. É que a máquina é muito inchada. Muitos privilégios, muita gente ganhando sem trabalhar. E geralmente, então, no bojo, ele atinge os 49%, 50%. E quando é para cortar, corta do pequeno, né? Corta do pequeno. Justamente. As assessorias, os privilegiados, eles permanecem com o seu salário integral, enquanto os aumentos são diminuídos dos que ganham menos e os que trabalham, né? A gente tem experiência, a gente trabalhava numa secretaria enxuta com 60 funcionários, numa secretaria de Estado com 60 funcionários, uma secretaria enxuta. Enxuta, né? Realmente. Mas se funcionaria com 30, viu? Funcionaria com 30, e é porque todo mundo conhece Ricardo Coutinho, é em cima, né? Com aquela austeridade. A Arasilva era mais rigorosa do que ele ainda, e com 30 funcionários funcionaria a Secretaria de Finanças. Quer dizer, se cortasse as gorduras, esse dinheiro renderia muito mais. Se cortasse as gorduras, o funcionalismo vivia muito bem e a máquina funcionava mais. Porque uma coisa que a gente observa também, quem trabalha é aquele que ganha menos. Infelizmente. Qualquer gabinete, você tem em qualquer nível da administração. Em qualquer nível da administração. Assim, qualquer gabinete que tenha 10 pessoas, por exemplo, trabalha 3 faz que trabalha e 4 não vão lá. Então, e esses 4 que não vão lá são os que ganham mais. O grande problema do Estado hoje é justamente isso. E quem perde é justamente o funcionalismo que realmente trabalha. Agora, você falou aí um detalhe, e para o telespectador, principalmente para o funcionário público, entender essa questão, eu perguntaria, até que ponto a atual crise a nível nacional afeta as finanças de municípios e de Estado? É fundamental o agravamento das finanças quanto à crise, porque esse fundo do Tesouro Nacional é criado por quê? Por impostos, né? Os impostos. O repasse para os estados e municípios é oriundo de IPI e imposto de renda. Então, caindo a produção, há diminuição automática dos impostos. Então, não vai para lá, não vem para cá também, né? A questão dos estados, o ICMS cai vertiginosamente. Justamente. Vertiginosamente. Então, o INSS, quando o estado recebe, ele repassa 25% para os municípios e 15% para o Fundeb. Então, no Tesouro do Estado, do ICMS, que é a principal fonte de renda própria do Estado, o Tesouro do Estado apenas recebe 60%. Daí a dificuldade. Eu não sei como os administradores de hoje, com essa crise, estão administrando e não estão atrasando as folhas de pagamento. Seria interessante observar que esse ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E Serviços. E serviços. Toda mercadoria ou qualquer serviço que você utiliza, você paga esse imposto. Perfeitamente. Né? Vendeu mercadoria, paga imposto. E sobre alguns serviços, como transporte, telefonia, energia e água, publicidade. Então, o imposto básico do Estado é o ICMS, né? Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. Em termos de Estado, isso representa quanto da renda do Estado? Uma faixa de uns 40%, 40% e 42%. O resto a complementação é mais taxas, né? Essas taxas receita de capitais, aplicações, essa coisa. Mas é em torno de 40%. Eu estou falando numa realidade que eu passei. Hoje pode, mas continua. É muito parecida com essa realidade. Uns 40% de ICMS, uns 10% de outras taxas e outras receitas, e o resto é o repasse da União. E a nível de município,
O ICMS que é repassado do Estado para os municípios, representa quanto mais ou menos? A fonte principal do município, sim, é 25% do ICMS. Sim. O repasse do Fundo de Participação do Município, que vem do erário nacional, do governo federal, e os impostos próprios, que são os principais, IPTU e ISS. O repasse do FPM, o Fundo de Participação do Município, eu acredito que também representa em 50%. 50%. Sei. O ICMS, talvez uns 25%, e o restante são os impostos municipais, especificamente municipais. ISS e IPTU. Que numa prefeitura como Pato são valores razoáveis, mas a prefeitura pequena não significa. Tem prefeitura que sobrevive única e exclusivamente do repasse do ICMS e do FPM. Aí o orçamento já é feito por vida. É só botar o percentual do FPM e do ICMS, não tem outra renda a acrescentar. A pergunta aqui é de resposta óbvia, mas é só para esclarecer bem. Eu queria fazer questão de esclarecer bem ao público com relação a essa questão. Por que estados e municípios alegam dificuldades para conceder reajustes salariais? É justamente isso. Vejamos numa crise dessas, né? A arrecadação baixa. As despesas, no mínimo, permanecem. Permanecem, realmente. As despesas de custeio, no mínimo, permanecem. Né? E sempre aumentam. Então, se os recursos baixam, então há uma dificuldade tremenda para se dar reajuste ao funcionalismo público. É preciso haver uma preocupação muito grande em guardar reservas. Né? Eu me lembro que a Araciba, todo mês, ela aplicava o 12º, 13º. Porque se não for assim, quando chegar em dezembro, não paga o 13º. Não tem o dinheiro para pagar então, o 13º. Então tem que ser muito eficiente e prever muitas situações para ter um recurso sobressalente, né, de reserva para justamente suprir as crises. Mas numa hora dessas, é difícil o Estado e os municípios majorar os salários. Me diga uma coisa, os professores têm um padrão salarial determinado por lei. Perfeitamente. O Fundef tem acompanhado esses aumentos Geralmente acompanha. O básico. O básico, né? Aí as gratificações, isso aí é o Estado é ônus para o Estado, né? Ou o município. Ou município. Mas o Fundef, ele repassa realmente o que ele exige, né? O que ele exige. Agora, às vezes o município, onde eu falei inicialmente, às vezes o município tem contratados além da conta. Então, cria dificuldade para ele próprio. Justamente. Cria dificuldade para ele próprio. Agora, que existe o recurso federal, existe. Que dá para o básico, dá. Me diga uma coisa, vamos fazer um pouco de história. Como foi sua experiência como tesoureiro de Rivaldo Medeiros? Uma experiência muito válida, né? Para quem conheceu o doutor Rivaldo, saber das exigências dele, né? Eu me lembro que quando iniciamos, porque o tesoureiro naquela época era mais um caixa, né? Eu sei. Porque tudo era através da tesouraria. Quem implantou recebimento de funcionário em banco fomos nós, na gestão do doutor Rivaldo. E, além disso, tinha os diaristas, que era pago por semana, tudo pago no caixa. A tesouraria era mais um caixa, né? E eu me lembro que quando a gente botou para o banco, houve uma divergência de funcionários. Muita gente recebia 2, 3 vezes, porque a folha era datilografada ali, em conivência com o pessoal era preciso muito cuidado. A pessoa se identificava, pagava, pronto, não tinha problema. Eu sei. Aí, quando foi para o banco a primeira vez, faltou dinheiro, né? Muita gente, sobrou dinheiro, que diga. Sei. Sobrou dinheiro. Muita gente saiu uma vez lá, se identificava, né? E não era em conta, não. Era uma conta geral, que o funcionário do banco é quem se encarregava de identificar cada um e ticar aquelas pessoas. Eu me lembro que o doutor Rivaldo, ele era muito engraçado, ele disse, olha, vamos ter cuidado nesse pagamento, porque a gente tinha notícia que na gestão anterior tinha gente que recebia até 7 vezes, viu? Ixi, Maria. Em conivência com sessão pessoal, e fazia aquilo ali e recebia. Eles vão ter muito cuidado nisso aí,
porque boi se conhece na bebida, viu? Se pega na bebida. Né? É verdade. Boi se pega na bebida. Então a gente tinha esse cuidado tremendo. Já diminuiu a folha muito, muito, porque muita gente deixou de receber 2, 3 vezes e depois foi para o banco, aí melhorou cada vez mais. Mas o doutor Ivaldo era daquele jeito, né? Todo dia, dificilmente ele não vinha na tesouraria, disse quanto é que tem de saldo. Aí eu dizia, eu já estava preparado, dizia, eles deposita em tal banco, deposita em banco tal. Então ele todo dia queria saber quanto tinha de saldo para justamente cobrir, era muito precavido, muito organizado nessa parte. Apesar de ser uma organização elementar própria dele, sem tecnologia, mas ele dava conta de tudo, que eu ficava abismado. Ele dava conta de tudo quanto olha, tem que deixar isso para pagar isso, pagar. De noite, assim, oralmente, ele me dizia tudo quanto é que eu tinha de pagar. Olha, amanhã você deixa dinheiro para isso, aquilo. Dizia 3, 4. Quando o desempenho chegava, eu já estava com o dinheiro guardado. Passei um ano ainda, né? Mas espera aí, vamos fazer o intervalo? Pois não. Daqui a pouco a gente conclui essa questão, né, e volta à questão da sua participação também no governo de Ricardo Coutinho. Tá bom. Voltamos para a nossa sala de conversa com o contabilista e político Bonifácio Rocha de Medeiros. Bonifácio, conclua aquela consideração sobre a sua passagem pela tesouraria de Rivaldo Medeiros. A gente vinha dizendo o seguinte, porque a perspicácia dele é quanto ao controle das coisas, né? No final do dia, ele queria saber quanto tinha. Eu dava o saldo a ele, ele já especificava para os pagamentos próximos, tudo de cabeça. Só paga alguém, depois pagar fulano, ciclano, ele dizia tudinho. Os fornecedores. Os fornecedores. O desempenho vai chegar amanhã, mas você não paga, você não só paga quando pagar. Então já tinha tudo na cabeça, né? Pessoas que vinham receber alguma coisa extra, tal, eu só pagava, depois fazia aqueles pagamentos. Ele tinha toda a contabilidade da prefeitura na cabeça. Todos os pagamentos que fosse possível ter na cabeça. E sua passagem pela Secretaria de Finanças? Foi uma experiência riquíssima, né? A gente pegou também num período difícil, parece que eu tenho esse estigma de pegar as coisas difíceis. Você disse que receberam com o cofre cheio naquela época? Pois é, todo político diz isso, né? Mas eu posso afirmar aqui o que tinha de dinheiro no Tesouro do Estado da Paraíba em 1º de janeiro de 2011. R$1.183.000. Isso já para se preparar para fazer frente a uma folha de 200 milhões, viu? Era o dinheiro que tinha no Tesouro do Estado. A folha ia ser paga até o dia 5? Não, em dezembro já tinha sido. Não, era no final do mês, né? Dezembro tinha sido pago já? Tinha sido pago, perfeitamente. Você tinha que encarar já janeiro, se preparar para janeiro. Mas aí, Gonzaga, só débitos atrasados. A gente começou a somar, eu sei que em março mais ou menos a gente já ia num R$1 bilhão. Fornecedores, né? De todo tipo, de toda série, a hospital, restos a pagar. Restos a pagar, perfeitamente. De 2010. Contabilizados ou não. Viu? Sei. Aí o pessoal entrava, fazia botava na justiça e tal, essa coisa, então ia chegando, né? Ia chegando e o primeiro ano foi muito difícil. Outro problema também, que até eu abordei no início, o limite prudencial do Estado era, com a folha era de 59%. A Paraíba estava com 62%. O Estado inadimplente não podia contrair um tostão de empréstimo. Então, por mais que se critique, que se faça, que ele erre, que todo mundo erra, mas eu admiro demais o tino administrativo de Ricardo Coutinho. Ele chamou todo mundo e disse, olha, vamos governar diferente, né? Vamos dar prioridades. Eu sei que nessas prioridades havia briga demais. Cortou o repasse da Assembleia, cortou o repasse para a Justiça, viu? Cortou o repasse para a Justiça. Negociou com todo mundo e com uns 4 meses, não, em junho, já estava no limite admitido, que era 52%. 52%. Em agosto a gente veio para os 49%.
Aí ele começou a poder contrair empréstimo, né, para investir. Aí o Estado começou a deslanchar. Quer dizer, veio deslanchar mesmo em 2012, mas por conta dessas dificuldades. Mesmo se o Estado tivesse dinheiro, não poderia gastar, não podia manter a folha de pagamento que mantinha, porque já ultrapassava os 49%. Que é uma maneira de ficar dentro do limite prudencial, é o seguinte, é aumentar a receita. Justamente, Aumentando a receita, o percentual dos encargos cai, né? Vamos dizer, em 100 você paga 50, mas em 120 é 50%. Mas em 120 você paga 50, não é mais 50%, justamente. Já baixa para uns 45%. Já está sobrando dinheiro. Já está sobrando dinheiro. Então essa dificuldade, eu graças a Deus eu passei por ela, porque aprendi muita coisa, porque tinha à frente Dr. Luiz Mar Martins e Aracilba Rocha, né? E a gente encontrou essa dificuldade e passei por essa tramitação, né? Eu vou só dar alguns exemplos. A Aracilba me destinou para organizar a administração penitenciária. O estoque da administração penitenciária era apurado com lápis grafite. Viu? Ixi, Maria. O estoque era apurado por lápis grafite. Era uma coisa... Sem controle, né? Não tinha controle. Eu não sei como esse estado funcionava. Viu? Então a gente foi fechando as portas na medida do possível, porque é na medida do possível mesmo, porque é difícil, viu? Eu quero dar só esse exemplo, só para você sentir como era a questão disso. Aí ele controlou o celular, limitou crédito. Antes era... À vontade. O meu motorista, ele dizia, quando faz... Diária. Ele disse, aqui tem um motorista que tinha 4, 5 telefonados para dar aos familiares, e isso era a Lavantur, né? Controlou as diárias, que é as diárias. Uma vez a Aracilba foi obrigada a fechar o CIAF. Quem tem diárias que é preciso, né? Mas ela começou a fazer, a conscientizar. Vocês comunicam, vocês requeram antes para a gente organizar. Mas quando se fazia uma reunião com muita gente, quando saía, os caras diziam, quem vem atrás fecha a porteira, entendeu como é? É o vício. É o costume. Quem vem atrás fecha a porteira. E ela disse, espera aí que eu sei quem vai fechar a porteira. Aí fechou o CIAF, né? Aí começou a grita, foi grande. E o dinheiro não saiu disso, não sai não. Você requeira, justifique e sai. Foi como começou a organizar. Mas se não houver uma medida radical, alimenta o vício cada vez mais e é por isso que é preciso, enquanto mais austero, o governo hoje melhor. Agora vamos mudar para o plano nacional. Como é que você vê o quadro político nacional hoje? Com muita tristeza, né? Porque o que é que a gente vê? É uma briga ideológica, né? Uma briga ideológica. Não é nem ideológica, é briga pelo poder. Acho que não é mais nem ideológica. Não é ideológica, é briga pelo poder. Pelo poder, né? Quem está no poder não quer perder, né? Tornou-se incapacitado, eu acho. Porque se eu fosse a presidente, eu renunciaria, porque se é presidente e não mandar em nada, não aprova uma matéria, não vai para canto nenhum, então quem paga é o povo. Uma oposição armada para levar ao caos, a verdade é essa. Sem capacidade de dar uma resposta, porque eles também não estão preparados. Não há, eu desafio quem já viu uma agenda positiva saindo da oposição para tirar o país da... Não existe uma agenda positiva. O problema é mostrar as falhas para que ocorra o impeachment. Né? É só isso. E o governo acuado, né? Está sem dar respostas também, incapacidade de dar essa resposta, e isso, enquanto mais durar, pior fica a situação. Porque a questão é política, agora atinge a economia. Atinge a economia, cai no discreto, né? E cada vez fica pior. Para mim, o pior de tudo está sendo esse impasse. Que saia a Dilma, que Dilma fica, agora que fique para governar. Justamente. Que fique para governar. Que haja... Eu me lembro na época de Collor, Itamar era uma expressão zero. Mas todo mundo convergiu. Houve uma convergência de todas as forças. Em torno de Itamar, e houve uma administração razoável, né? Justamente. Foi quem implantou o Plano Real, tudo, né? Então, se houver esse pensamento, esse sentido,
Até Michel Temer pode virar presidente. Até Michel Temer pode virar presidente. A gente sabe de suas limitações. De suas limitações, né? Mas até ele pode virar, desde que haja uma convergência. Agora, essa questão, essa briga pelo poder é que está acabando o país. E também a gente não pode fazer a apologia à corrupção. Não, de, tá jeito podre. Nenhum, de jeito nenhum. Não é nome a luta contra a corrupção não é nome que vai salvar o país. Indispensável. É a política que está podre. Justamente. Que está realmente. Podre. E diga uma coisa, nós militamos juntos no Partido dos Trabalhadores. O partido ainda tem futuro? Eu acho que não, Gonzaga. Eu me lembro, na primeira campanha de Lula, qual era o nosso argumento aqui? Como é que Lula ia implantar as transformações sociais? Acabando com a corrupção e tributando as grandes fortunas. Nem tributou as grandes fortunas e a corrupção aumentou. Só fez aumentar. Para ser justo, é preciso dizer que toda a vida houve corrupção. Eu me lembro que em 70 eu trabalhava na Camargo, a Camargo era de um laranja do Celino Kubitschek, viu? Agora, isso não justifica a corrupção hoje. É verdade. Isso não justifica a corrupção. Era corrupção naquele tempo e há hoje. Agora, não com a tecnologia, porque quem está levando isso ao povo é a tecnologia, é a transparência, né? Então, hoje não se pode mais admitir, né, a corrupção. E começa das eleições, né? Para se eleger um vereador, às vezes, que ele, numa cidade como Passo, ele vai receber, durante os 4 anos, talvez 500 mil, ele pode gastar 1 milhão para se eleger. Tem lógica uma coisa dessa? Não existe de jeito nenhum. Isso é um exemplo, né? Um deputado aí, esse que... Né? E leve-se em consideração que tem vereador que não tem outra profissão, né? Não tem outra profissão, a profissão política, né? Então, eu acho que parte das eleições. Eu sou muito democrata, acho que ninguém é mais democrata que eu. Mas se houvesse a possibilidade de um regime de exceção de 6 meses para haver eleições gerais sérias, eu acho que talvez fosse a saída e renovava isso. Mas o pior de tudo é porque se a gente olhar para lá também não vê lideranças. Não, quem? Perfeitamente. Eu não vejo condições, né? Não tem. Eu não vejo condições de quem coordenar esses 6 meses de sessão. Justamente. Não vejo condições. Não acha. Você olhando no panorama nacional... A gente vê até as forças, muita gente... Há uma contradição, o eleitor brasileiro é muito paradoxal. Eles condenam o regime, vamos dizer, cubano, né? Aí defende o regime militar. Muito deles, né? Defende a totalidariedade do regime cubano da Venezuela, mas defende o regime militar, né? Já o lado do PT, né, defende a democracia, mas apoia a totalidade do regime de Cuba, né? Justamente. É muito paradoxal o nosso eleitor, né? A gente vê, vamos dizer, esse caminhão-pipa, né? Coordenado pelo Exército, e existem as maiores falcatruas. Justamente. Infelizmente. Infelizmente, né? Era para quem a gente podia confiar e entregar o país, mas aí já há uma censura nesse sentido. Nas pequenas coisas. Está contaminado do mesmo jeito que o tecido social. Nas pequenas coisas e pegando uma nação, né? Eu acho difícil. Eu acho nem exército dá jeito, nem os políticos, não, quem dá jeito é o povo. Certo. Se o povo criar uma consciência de votar e escolher, né? Pessoas, embora que erre, porque ninguém, às vezes a propaganda, o discurso engana também. Engana. Ninguém tá livre de ser enganado. Justamente. Mas que erre 1 ou 2 vezes, mas fique na eminência de corrigir, de seguir aquele candidato. Se o povo começar a despertar para isso, quem vai ajeitar o país é a tecnologia, através da transparência, e o povo escolhendo seus candidatos. A esperança, pelo menos, é essa, né? A esperança é essa. Agora, o grande problema é aquele, entregar a quem? Quem? Perfeitamente. Esse é que é o grande problema. Bonifácio, você tem afirmado que não pretende ser candidato esse ano. Já recebeu algum convite, já teve alguma sugestão nesse sentido? Já recebi visitas, né, de candidatos, me convidando até compor chapa, né? Mas eu já deixei muito claro, até, eu posso dizer aqui, Dinaldinho foi me fazer uma visita e disse que se a gente pudesse formar a mesma chapa, tal, essa coisa, não ia convidar ninguém antes de eu dizer o sim ou não, aí eu
até falei, então pode começar a procurar, que é não, né? Não é nada contra ele, é porque eu acho que eu já dei minha contribuição, boa ou ruim, fiz o possível, né, na política. Tenho o direito de cuidar das minhas coisas agora, viu, Gonzalo? Então é simplesmente isso. Vou participar da eleição, ajudando, participando, né? Conscientizando. Eu acho que é uma obrigação que todos nós temos. Todo né? cidadão tem. Agora, como candidato, não vou me candidatar, não. Agora, por quê? Vou dizer por quê. A gente sonha com a política, como eu, você, a gente sonhava com a política do PT, né? Claro. Com a política do PT. Eu saí do PT, mas nunca perdi o ideal, né? Justamente. Eu nunca perdi o ideal de praticar uma política limpa. E a gente se vê de um jeito acuado que não... Você sozinho não faz nada. Então você é frustrado em todos os passos que você está dentro da política, você é frustrado. Você quando pensa em dar uma ideia, todo mundo acata a sua ideia, mas acata aquela ideia, com 2 ou 3 dias está derrubando aquela ideia para que não aconteça aquilo, porque é uma coisa que vai coibir corrupção, vazamento, né? Então a coisa séria, ela é derrubada de uma maneira, está todo mundo armado para derrubar as coisas sérias, então a gente se sente assim, com dificuldade de participar da política atual. Realmente a política hoje não incentiva quem tem boas intenções. Né? Nem eleito tem mais. Nem eleito Porque enquanto você vai mostrar suas ideias, seus planos, o outro derrama dinheiro aí e leva os votos, né? Esse é que é o grande problema. Desestimula o bem intencionado. Perfeitamente. Bonifácio, vamos fazer outro intervalo e daqui a pouco a gente volta com outras questões ainda, inclusive na área política. Tá bom. Voltamos com a nossa sala de conversa, onde estamos conversando com o contabilista e político Bonifácio Rocha de Medeiros. Bonifácio, você pretende de alguma maneira, já que é dirigente partidário, é presidente do PPS a nível local, participar da campanha política? Pretendo e devo, né? Porque eu assumi a presidência, fui convocado por Nonato Bandeira, que é o presidente estadual, e eu aceitei a presidência e vou ver se há regimento, o partido para essas eleições e vamos discutir e ver como é que a gente vai participar. Se só da proporcional, se vamos nos aliar a algum candidato da majoritária. Se temos alguém no partido que vá participar da majoritária, eu apenas tirei o meu nome, mas tem muitos nomes no partido, né, que poderá participar da majoritária. Então a gente vai participar do processo político deste ano. É interessante que com o partido a gente pode participar mais ativamente, né? E a gente vai ver o que é que pode fazer nessas eleições. Pelo menos eleger vereadores, né? Porque eu sempre defendi a Câmara de Vereadores. Havendo uma Câmara de Vereador boa, séria, o prefeito pode ser um cafajeste. É verdade. Porque o vereador pode tirar o prefeito não pode tirar o vereador. É preciso que quem se candidatar a vereador tenha consciência de sua importância. De sua importância na sociedade. Infelizmente, os vereadores abrem mão das prerrogativas. E cede, às vezes, é oposição só para ser oposição. Só enquanto não passa a mão na cabeça dele. A gente vê isso vergonhosamente, né? Em todas as câmaras aí. Uma pessoa se amoa lá, mas convenientemente, né? Convenientemente, para aprovar isso ou aquilo, se amoa lá com pouco, está votando, tem uma desculpa desfarrapada e vota naquela matéria. Então é uma coisa muito feia, eu acho, é uma prerrogativa que os vereadores não se deram conta ainda de que a possuem. Né? Justamente. Que a possuem. Porque se houver uma seriedade na Câmara de Vereador, a cidade forçosamente é bem administrada. Antigamente, o eleitor tinha esse sentimento. O meu candidato a prefeito pode não ser
eleito. Mas eu vou ter pelo menos uma Câmara que faça uma oposição perfeitamente, bem feita, perfeitamente. Hoje em dia ninguém tem mais essa garantia. Não existe oposição, né? Não existe mais. Não existe oposição. Às vezes um ou dois vereadores se rebelam, né? Às vezes com convicção mesmo. Mas aí fica... mesmo que nada, né? Às vezes mesmo que nada, 2 ou 3 votos em cima de 13 não vale nada, né? Justamente. Porque a oposição, sendo uma oposição responsável, é preferível que haja maioria na oposição. Né? Justamente. A oposição para levar ao caos também não é interessante. Não é interessante. Mas uma oposição responsável é preferível que haja maioria na oposição, porque pode delinear melhores segmentos administrativos. Quem você acha que serão os candidatos a prefeito em Patos nas próximas eleições? Eu acho o seguinte, normalmente, naturalmente, é Francisca e Dinaldinho. Eu acho. Silvano já disse que né? Lenildo disse que é também. Lenildo disse que mas na outra vez ele disse que era e não foi. Era né? pego, batido em ponta virada. Eu não ignoro isso, que eu disse que não era candidato na outra e fui, né? Eu sei. Eu não ignoro isso, porque às vezes as contingências políticas levam a isso, né? Agora, eu acho que naturalmente seria Francisca Mota e Dinaldinho, né? São os 2 esteios maiores da nossa política, de ambos os grupos. Talvez Francisca substituída por Nabor, né? Não sei. Isso deve ser uma questão interna deles, né? O outro candidato do PMDB, agora, eu acho que do grupo de Dinaldo, o candidato é Dinaldinho. Agora me diga uma coisa, para que lado você acha que penderá o partido do governador? Eu acho que o partido do governador fica com o PMDB. Fica com o PMDB. Eu vou dar um exemplo muito claro. Na outra eleição, eu propus candidatar pela terceira via. E o governador forçou o partido ficar com o Dinaldinho, porque tinha um compromisso político com o Dinaldinho. Eu sei. Com o Dinaldinho. E esse compromisso hoje é com o PMDB. Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa. Eu acredito que seja. Bonifácio, eu queria abordar uma outra questão, que a gente não tinha pensado nisso inicialmente, mas foi um problema que surgiu nas últimas horas. Eu recebi uma informação do superintendente do Ministério do Trabalho, o meu colega Abílio Corrêa Lima, que está assumindo atualmente a superintendência, de que ele recebeu a informação de que o Ministério Público do Trabalho, que é uma outra repartição, uma repartição ligada, é uma repartição, aliás, é um organismo que é auxiliar da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, que tem um ofício aqui em Patos, que funciona na rua Pedro Firmino, ali em frente à antiga Aviação Brasília, por ali, em frente à Chinerai, a termos de hoje. Esse ofício vai fechar por contingências econômicas, né? Redução de despesa do Ministério Público do Trabalho. O que é que isso representa de perda para o trabalhador? É muito negativo para o trabalhador, porque as suas reivindicações numa instância, né, de justiça pública, ele vai ter que fazer em Campina Grande, né? Vai ter que fazer em Campina Grande porque tem João Pessoa, Campina Grande e Patos. Fecha Patos, isso é muito ruim para o trabalhador em si, porque fica só o escritório do Ministério do Trabalho, né? Já atuando com deficiência muito, e a Junta do Trabalho. E no caso da Procuradoria, era uma instância importantíssima para reivindicações em tese dos trabalhadores. Saindo daqui vai dificultar e muito, né, para as reivindicações coletivas dos trabalhadores. Eu quero, inclusive, deixar claro para os trabalhadores e para o público em geral essa questão. Muita gente está fazendo confusão com relação a isso. Existe o Ministério do Trabalho, que é quem faz a fiscalização do trabalho. Certo. É um órgão administrativo que impõe multas, mas não pode obrigar. O empresário pode simplesmente pagar a multa e esperar por outra multa no futuro, e não resolver nada.
O Ministério Público do Trabalho é um organismo auxiliar da Justiça do Trabalho. Ele se preocupa com os interesses coletivos. Nós citamos um exemplo, por exemplo, a maternidade está com problema de atraso de salário. O Ministério Público toma conhecimento disso, chama a GERI para um termo de ajuste de conduta, a GERI se compromete a atualizar, a registrar os médicos que não são registrados, essa coisa toda, e eles ficam cobrando. Se a GERI não cumpre, ele aciona a Justiça do Trabalho, que aí pode obrigar a GERI a cumprir aquelas... Perfeitamente. Então, o Ministério do Trabalho trabalha, o Ministério do Trabalho, a repartição, a qual eu servi até bem pouco tempo, trabalha na fiscalização, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, pede uma fiscalização na GERI para ver se está havendo realmente atraso de salário. O Ministério vai lá, verifica, tem atraso de salário, comunica para o Ministério Público chama os dirigentes da GERI para os carretéis. Vamos aqui, vocês vão ter que assinar um termo de ajuste de conduta, tem que atualizar o salário e pagar todo dia dentro do prazo, senão tem multa. E uma multa que não é muito mansa, não. E a Justiça do Trabalho vai julgar tanto as ações civis do Ministério Público do Trabalho, como as reclamações do empregado, de modo geral, a reclamação trabalhista feita depois que o empregado sai da empresa. Pois é, você vê a importância de um órgão, né? Numa vacância dessa, o prejuízo que o trabalhador não tem. Ele vai ter que operar quase através de sindicatos, né? Justamente. Para juntar muita gente, o sindicato representá-lo e para ir para Campina Grande. Né? Justamente. É a alternativa que vai coisa para o trabalhador. Vai sobrar para o trabalhador. Porque aquela reclamação individual, o cidadão sai de uma empresa, não recebeu os direitos dele vai para a Justiça do Trabalho, faz a reclamação na Justiça. Perfeitamente. Não é? Mas aí os outros, que às vezes estão na mesma situação dele, ficam... sem receber os direitos, sem ter os direitos, os direitos vai ter que acionar os sindicatos, porque coletivamente é mais fácil levar uma para Campina Grande do que, individual. E o sindicato tem aquela vantagem que ninguém vai visar o sindicato. Perfeitamente. Quando é o indivíduo, ele ficará avisado. Né? Reclamou. Numa cidade do tamanho de Patos, se você for atrás de emprego depois, o cara sabe logo, agora fulano botou... Fulano na justiça, botou na justiça, botou o patrão dele anterior na justiça, por que é que eu vou admiti-lo? Cria problemas. Enquanto se for o sindicato, não chega. E as ações através do sindicato já tem essa Então eu queria deixar clara essa questão. O Ministério do Trabalho está funcionando precariamente, inclusive a superintendência está tentando algumas alternativas. A Bílio veio a semana passada aqui tentar conversar com a prefeita Francisca Mota para ver se conseguia. Ou que a prefeitura passasse a emitir carteiras profissionais, como muitas prefeituras fazem, né? Inclusive de cidades pequenas emitem as carteiras profissionais. Ou então a prefeitura ceder pelo menos um funcionário para reforçar o trabalho do Ministério do Trabalho. Uma outra alternativa que está sendo estudada pelo Ministério é tentar com os defensores públicos dessas cidades. Por exemplo, Itaporanga. O pessoal de Itaporanga vem para cá para fazer a homologação. Podia ser feito por um defensor público lá em Itaporanga. Antigamente os promotores é que faziam. Os promotores faziam. Não é? Então, são alternativas que estão sendo estudadas. Está havendo muita reclamação, você disse ainda, funcionando precariamente. Realmente, está funcionando muito precariamente. Não é? E nós reconhecemos isso. Mas está havendo interesse do Ministério, um trabalho do Ministério tentando, conciliar, vamos dizer, resolver essa situação. Uma outra alternativa, inclusive, também a superintendência está tentando, junto a Cida Ramos, que é secretária de Ação Social, salvo engano, né? Que a Casa da Cidadania, aqui em Patos, passe a emitir carteiras profissionais. Parece que em João Pessoa... faz, até em Guarabira, a Casa da Cidadania atende emissão de carteira. Não sei porquê, em Patos... Seria uma solução. Seria uma solução. A Casa da Cidadania emite carteira profissional. A Casa da Cidadania faz um bocado de atendimento de um bocado de documento. Por que não fazer a emissão de carteira? João Pessoa faz, Campina Grande faz, Guarabira faz, em Patos não sei por que não faz. Seria uma boa saída. E agora, aí restaria as lideranças políticas aqui da região acionarem isso. Acionar perfeitamente. Resolver. É um problema simples de resolver. Coisa simples de resolver. É um problema sério
vai criar uma dificuldade muito grande para o trabalhador e simples de resolver. Simples de resolver. Tem alternativas? Tem. Não é? Ninguém pode ficar esperando só que caia do céu uma solução agora você imagine, o problema. Agora você imagine uma ação de Princesa Isabel, né? Para Patos já é longe, né? Justamente. Conceição, aí passar por Patos e ir para Campina Grande. E para Campina Grande. A dificuldade que isso aí, né? Viu? Nós temos a Justiça do Trabalho, a chamada Vara do Trabalho, que funciona na Bivar Olinto. Perfeito. Mas o trabalho do Ministério Público do Trabalho era um trabalho coletivo. Ao invés de você ir individualmente, ele fazia um trabalho preventivo. Levava uma questão. Uma questão coletiva. Perfeitamente. Questão coletiva. Nós tínhamos aqui, por exemplo, alguns problemas que eram abordados aqui pelo Ministério Público do Trabalho, juntamente com o Ministério do Trabalho. Transporte clandestino de trabalhadores. Perfeito. Saem todo ano milhares de trabalhadores para trabalhar no sul do país. O Ministério Público do Trabalho começou, juntamente com o Ministério do Trabalho, a fiscalizar isso. Há uns 2 anos atrás, nós estivemos na região de Princesa Isabel e uma empresa estava levando 3.000 e tantos trabalhadores, todos devidamente registrados, com exame de saúde, com carteira assinada. É um progresso, né? Um progresso. Uma garantia. Uma garantia, perfeitamente. A despesa totalmente paga pela empresa, certo, ônibus de boa qualidade. Quer dizer, é uma garantia. Era um trabalho feito pelo Ministério Público, utilizava o Ministério do Trabalho para fazer a fiscalização, né? O levantamento, e conseguia resolver isso. O problema daqueles vendedores que saem daqui sem eira nem beira pelo Brasil todo. Calçados, né? Eles deram uma prensa nisso aí e resolveram muito, melhorou muito. Não resolveu tudo, mas melhorou muito. Mas Bonifácio, infelizmente, no fim eu tomei até mais tempo do que você, mas é porque tinha essa abordagem. Mas você é autoridade no assunto, eu precisava, né? E aí, as suas despedidas na nossa sala de conversa. Eu quero agradecer ao convite, né? Agradecer a paciência dos telespectadores e dizer que estamos prontos, né? Parabenizar o investimento de Jane, de toda a equipe, com essa nova TV em Patos, né? Que acho que é um progresso muito grande. A sociedade deve olhar isso com bons olhos e ver como isso cria um patamar para outros voos da nossa cidade, da nossa região, né? Justamente. Então, eu quero dar bem boa noite a você e a todos os telespectadores. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até uma nossa sala de conversa.